Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé, só mais um instantezinho. Abram suas Bíblias em Neemias. O capítulo é o 4. Neemias 4. Versículo 6 ao 9, nós estaremos, então, meditando nessa manhã. Neemias 4, deixa eu achar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, através de Esdras, mas o livro recebeu o nome de Neemias. Assim, edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos mais uma vez ao Senhor, nessa manhã, e nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, para poder ouvir a Tua palavra, para que possamos, ó Senhor, remir tudo aquilo que for importante, que vamos estar escutando hoje, ó Pai. Ó Deus, somos homens, somos falhos, ó Pai, e precisamos da Tua misericórdia sobre nossas vidas, cada um de nós. Ó Deus, fala profundamente aos nossos corações, que Teu Santo Espírito venha com porção dobrada sobre nós nessa manhã, ó Pai, e que possamos, ó Pai, realmente nos colocar, ó Senhor, diante de Ti, dispostos, ó Pai, a trabalhar, a não nos entretermos, ó Pai, com coisas vãs, com presentes, com ofertas, ó Pai, que possam nos tirar da Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, que nessa manhã a Tua palavra faça diferença profunda no Teu povo aqui reunido. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Podem assentar, irmãos. Olha só, antes de nós falarmos o que propriamente a palavra foi colocada no meu coração para que eu pudesse estar com os irmãos estudando, né, e sendo abençoados, a gente vai ver aqui um contexto desse momento da história. Tá? Aqui nós temos um momento em que ele vai, para chegar aqui nesse momento, nós temos grandes acontecimentos ocorrendo. Após 70 anos de cativeiro, o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, está retornando. Ciro chegou ao poder. Ciro, irmãos, ele foi o primeiro imperador persa. A Pérsia tinha rei, mas agora tem um imperador. Nabucodonosor saiu do poder. Ciro, então, conquista territórios, conquista reinos e se torna o primeiro imperador persa. Foi ele quem libertou o povo judeu. Depois dos 70 anos, então, de cativeiro babilônico, é ele que vai começar a liberar o povo escravizado, o povo de Deus, para retornar à Terra Santa. O primeiro que encabeçou esse retorno foi um sacerdote chamado Zorobabel. Zorobabel, ele vai levar os primeiros, ex-cativeiros agora, o primeiro povo que retorna então a Israel. Muitos não quiseram ir. Olha só, 70 anos depois, muita gente se acostumou com tudo que existia naquela terra.
Muita gente, muitos filhos, não sabia o que era, né? Só ouvia, mas não tinha um apego como outros tantos tinham. E aí, Zorobabel retorna com esse povo com um objetivo: reconstruir, restabelecer os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. 81 anos depois de Zorobabel, Esdras vai ser um outro, né? É dado a ele, então, aí, a escrita de Neemias. No carro, vindo, né? Eu perguntei para a Nilza: você que vai fazer a abertura? Ela falou assim: sou eu. Eu falei: o que você vai ler na abertura? Não te interessa. Não te interessa. Eu falei: tá bom. Não te interessa. Eu queria saber o que ela iria fazer na abertura, porque a gente que, quando está aqui, a gente quer que as coisas sejam tão conduzidas de fato por Deus, né? Para a gente sentir que de fato o Senhor nos usa, irmãos. E Ele quer você para você ser colocado em brechas também. Não é em qualquer uma. Eu já falei isso outro dia. Não se meta em brecha que não tem a ver com você. Mas as coisas de Deus, Deus precisa. Se coloque. Há alguns anos, queridos, eu estou com problema nas cordas vocais. Como professor, tantos anos, né? E eu estou com as minhas cordas vocais separadas. Elas não estão juntas. Então não dá para eu cantar. Não dá para eu fazer certas coisas. Às vezes eu perco a voz, eu fico rouco muito fácil. E olha o Senhor me usando na brecha hoje pela manhã. Você está disposto? Às vezes a gente passa os perrengues da gente. Sabe, equipe de louvor? Quando vocês colocarem de fato a vida totalmente, quando nós colocamos as nossas vidas de fato totalmente nas mãos do Senhor, não importa se está desafinado, se está desencontrado, o Senhor, Ele vai receber, e Ele vai derramar da glória e da graça sobre a vida de todos, não só de vocês, mas de todos que estão aqui. Amém? Ore pela equipe de louvor dessa igreja, que sofre há anos. E aí então Esdras vai e leva uma outra turma para Jerusalém. De novo, com o objetivo de restaurar os muros de Jerusalém, restaurar Jerusalém. Passa-se 13 anos e nada. Olha só, Zorobabel, 81 anos. Esdras, 13 anos. 94 anos se passa e a coisa não está bem. Pois bem, irmãos, é dentro desse contexto, então, que nós temos Neemias chegando a esse momento, né? A esse momento, então, de retorno, de reconstrução, reparação de Jerusalém. Passados-se, então, 13 anos, Neemias, ele recebe o seu irmão, que vem com notícias lá de Jerusalém, e a coisa está muito feia. Fome, miséria, o muro totalmente, né, quase que totalmente destruído, as portas da cidade, todas elas queimadas, destruídas. Quando então Neemias fica sabendo disso, a atitude dele então foi chorar, lamentar, só que não ficou nisso não. Tem gente que só chora e lamenta. Para com isso. Para de só chorar e lamentar. Pode chorar? Claro que pode. Pode lamentar? Pode. Mas age. Ele passou então a orar, jejuar, clamar a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a vida do povo. Porque ele se coloca nessa condição. Quando as coisas não estão bem na igreja, não é por conta de uma pessoa, não. É por culpa sua também. Então você precisa orar, jejuar pela igreja, pelo povo, por sua vida. Vamos voltar para casa. A coisa não está bem em casa? Sabe por que não está bem em casa? Não é por conta da família, não. É por conta sua também. Ah, mas eu não fiz.
Amém. Mas é o seu povo, é o seu sangue, é a sua casa. Ore, jejue, peça misericórdia, perdão por sua vida e pela vida dos seus. Olha o exemplo maravilhoso de Jó. Jó, um homem íntegro diante de Deus, o que ele fazia pelos seus filhos? Se porventura, e aí ele fazia os sacrifícios. Na sua casa não está bem? O que está de errado? Se não é com você, mas se coloque diante de Deus como sendo você, para que quando Ele olhar para você, Ele fale assim, não, meu servo, não minha serva, eu vou fazer isso por você. Por você. Neemias, então, ele vai fazer tudo isso. Só que aquilo abalou ele profundamente, e ele era o copeiro do rei, agora outro rei da Pérsia, Artaxerxes. Teve Sírio, teve Dário, teve Artaxerxes, teve Xerxes. Então, ele era copeiro de Artaxerxes e ao servir ao rei, tinha todo um protocolo, e naquele dia ele não estava seguindo aquele protocolo, e o rei percebeu, mas o rei conhecia muito bem Neemias, e falou assim, Neemias, o que está acontecendo? Porque você está assim, decaído, triste, chateado. E Neemias, então, ele vai dizer para o rei que, como é que ele poderia estar feliz, se ele teve notícias de como estavam as terras dos seus pais, onde seus pais foram sepultados, né, e tudo mais. E o rei, claro, é Deus que está dentro desse negócio, tá, irmãos? A coisa é tudo plano de Deus dentro do processo. E aí o rei, então, fala para ele, né, pergunta para ele, o que você quer? E aí ele ousadamente fala assim, eu quero dinheiro, eu quero material, eu quero guardas, eu quero guarda-costas. Claro, não foi assim que ele fez, né? Mas ele deixou bem claro que ele precisava reconstruir, sair da presença do rei e ir até Jerusalém. Um funcionário especializado teria que deixar a empresa por não 30 dias de férias, mas sabe-se lá por quanto tempo, né? E aí eles combinaram lá, né, mais ou menos um tempo, e o rei, então, forneceu-lhes escoltas, cartas de apresentação, cartas de ofício. Olha só, para onde ele passava, ele disse, eu estou vindo aqui em nome do rei. O Senhor Jesus Cristo quer te usar, irmãos. Quantos lugares você pode ir em nome do rei? Ele levou cartas de ofícios. Eu, em tempo de colégio, um aluno, né, a escola me dava carta de ofício e eu ia nos mercadinhos, fizeram isso quando criança. Eu ia lá nos mercadinhos, no comércio, batia de porta em porta e dizia assim, olha, a gente vai fazer a festa junina. Né? Ele recebeu cartas de ofícios para apresentar aos reis, né, para que pudesse dar a ele ofertas, para que ele pudesse reconstruir Jerusalém. E aí foi, então, Neemias a Jerusalém. Irmão, às vezes as coisas acontecem tão rápido, né? Olha só, aconteceu rápido na vida de Neemias. Né? Veio a notícia, ele orou, jejuou, se apresentou diante do rei, o rei deu cartas de ofício e ele foi. Não é bem assim. Há um preço sempre a pagar, tá? Há um preço sempre a pagar. E aqui parece que tudo aconteceu de uma forma sobrenatural, e foi sobrenatural, tá? E parecia então que nada iria impedir esse intento de Neemias. Mas não é bem por aí. Não foi essa a realidade. Surgiram obstáculos, surgiram provas e provações para Neemias. Dentro dos mesmos domínios de Artaxerxes, desse rei persa, pessoas eram contra isso que Neemias se propusera a fazer, reconstruir,
fechar as brechas dos muros, reconstruir o muro, colocar as portas de volta no lugar, reconstruir as cidades. Pessoas que sabiam que ele foi designado pelo rei, se indignaram, zombaram, fizeram alianças para impedir que a obra não se realizasse. Às vezes, dentro de casa, nós temos pessoas que estão incomodadas pelo fato de você simplesmente servir a Deus. De você dizer assim, não estou indo para a igreja. Estou indo louvar ao Senhor. Eu vou buscar a presença do Pai. Tem pessoas que se incomodam. Pessoas que fazem parte do seu povo, do seu dia a dia, da sua família. Pessoas se incomodam, fazem até alianças para poder te impedir de realizar a sua obra. Neemias, então, precisou administrar não só recursos para reconstruir Jerusalém. Ele precisou também organizar um povo judeu, resolver os conflitos internos, porque o problema também tem internamente, e os problemas externos. Nós lemos que Sanbalate e Tobias se apresentaram como sendo empecilhos. Eles não eram povo de Deus, são inimigos externos, mas também tinha problemas internos. Diz, então, a palavra que o povo estava passando por grandes necessidades, né, miséria, mas tinha muita gente também de grana lá dentro. A gente está falando de judeu, né? Então, tinha gente também que tinha dinheiro. E olha só, os judeus que tinham condições financeiras aparentemente então boa, eles exploravam o seu próprio povo, sabe como? Emprestando dinheiro a juros exorbitantes. As províncias do império tinham que pagar periodicamente valores para o império, os impostos. E aquelas famílias tinham que fazer isso. E quem não tinha dinheiro, perderia tudo se tivesse algo. Tá? Perderia. E para não perder muitas vezes as suas propriedades, pegava-se dinheiro emprestado. E aí, no desespero, nós tínhamos então pessoas que abusavam dos juros extorsivos, né? Olha só, isso se chama usura, que é pecado. Né? Olha só, emprestar dinheiro a juros não é pecado. Você se aproveitar de uma forma extorsiva da situação, isso é pecado. Usura, zóio grande, que a gente precisa chamar também, tá? Então acontecia isso, então existiam muitos problemas internos, tanto que na reconstrução dos muros de Jerusalém, o pessoal vai fazer uma greve lá, vai dar uma paralisada, vai começar a chiar, vai dizer, olha, a gente tem condições de tocar a obra, que a gente está devendo muito dinheiro, vamos perder, a gente está passando necessidade. E Neemias teve que resolver também esse problema que existia internamente. No âmbito externo, povos inimigos de Israel tentaram, então, se organizar e impedir de todas as formas que a cidade de Jerusalém fosse restabelecida e os seus muros reconstruídos. Então, nós temos os arábicos, os amonitas, adonitas, né? Temos aí, então, Sanbalate e Tobias liderando aí esse pessoal. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Que Deus já esteja, então, colocando em sua mente o que Ele quer falar. Com certeza Ele já colocou no coração de vocês o que Ele quer passar para vocês essa manhã. Mas se não, a gente vai continuar. Abram suas Bíblias lá em Neemias, no capítulo 4 ainda, versículo 16 e 17. Os problemas externos, eles virão pesado. Neemias achava que ia chegar lá, de repente, pegar todos os recursos, convencer o povo, vamos reconstruir. Mas não.
De repente ele tem que estar organizando o povo não só para a construção, mas também para se defender contra os inimigos externos. Sambalate e Tobias mandam mensageiros, faz ameaças, dão indiretas, depois dão diretas, e aí chega um momento em que Neemias fala assim: opa, o negócio é mais embaixo. E olha só, queridos, toda vez que o negócio for mais embaixo, o Senhor te chama para você poder, então, estar mais atento, cavar mais, ir mais profundo, buscar mais sua presença, estar diante dele, para poder enfrentar os obstáculos que virão. Às vezes a gente precisa cavar um pouquinho mais, para conseguirmos aquilo que a gente almeja, o nosso tesouro, que é a vida eterna com o Senhor. Amém? E aí então, Neemias viu que a coisa ficou esquisita. E olha só o que ele vai propor ao povo. Lá, Neemias 4, 16, 17, no Nova Versão Internacional diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo. 17. Que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Foi até o 17? Vê aqui minha versão. Aqueles que transportavam material trabalhavam com... Acho que faltou alguma coisa, então eu pulei. Aqueles que transportavam material trabalhavam com uma das mãos e com uma outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Olha só que coisas, 3 coisas nós temos aqui. Pessoas dispostas ao trabalho, pessoas dispostas à guerra e pessoas alertas e dispostas a alertar também o povo, tá? É isso que nós também precisamos, irmãos. Estarmos dispostos ao trabalho, dispostos a lutar contra o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, tá? E estarmos também prontos e dispostos a alertar o grande mal que nos cerca, a fúria com que Satanás está disposto a usar contra a sua vida, contra a minha vida, para destruir-nos e levarmos para a perdição, tá? Então, enquanto uma mão trabalhava, na outra segurava a espada. Claro que isso é figurativo, né? Não dá para trabalhar com uma mão mas havia uma divisão. Enquanto uma parte trabalhava, a outra cuidava da segurança, né? E assim por diante. Então, não podemos ser ingênuos. Nós vivemos uma batalha constante. Você precisa ficar alerta, precisamos ficar alerta. Estar armado. E quais são as nossas armas, irmãos? Quais são as nossas armas? Efésios, não é isso? Toda uma couraça. A gente precisa de um capacete, de um escudo, de uma espada, né? Se revestir, então, dessas armas espirituais, pois o inimigo das nossas almas é astuto, estar ao nosso redor, ao nosso derredor, e ele busca o quê? O que o inimigo busca? Uma brecha. O muro que deveria ser edificado, as brechas que deveriam ser edificadas em Jerusalém, não eram somente as brechas físicas, mas também as brechas espirituais. Quando nós temos qualquer situação na nossa casa, se o muro cai, se o portão quebrou, né, nós ficamos aflitos e não dormimos direito porque nós sabemos que estamos sofrendo, né, ou podemos sofrer um ataque a qualquer momento. Enquanto nós não fechamos aquilo,
nós não temos paz. Assim também é a nossa vida espiritual. O muro significa salvação. Na palavra de Deus, ele significa salvação. Está lá em Ezequiel, tem outros versículos falando sobre isso. Jerusalém precisava ter as suas portas levantadas, estabelecidas. E a palavra de Deus diz que as portas significam louvores. Salvação e louvor precisava ser restabelecido em Jerusalém. Nós precisamos disso. Louvor, salvação. É preciso, o mais rápido possível, então, fechar as brechas que porventura exista. Fechar as brechas significa, então, quebrar a legalidade do inimigo que ele tem sobre nossas vidas. Quando nós damos brechas, nós damos legalidade para ele atuar, para ele abrir. E olha só, uma brechinha só vira um brechão, né? Se água então passar, então as coisas podem piorar. Então, quebrar a legalidade do inimigo nas nossas vidas significa então fechar essas brechas. Estamos falando do pecado, é óbvio. Aqui somos, a maioria, crentes, né, bem maduros, e a gente fala e sabe muito bem que brecha significa pecado. Você deu, né, brecha para que o pecado se instalasse em sua vida. É ele que aos poucos, é ele o pecado, que vai aos poucos abrindo as brechas para a entrada de espíritos malignos em nossa vida, na nossa casa e na igreja. E existe, infelizmente, ainda uma inércia, uma falta de sabedoria, né, de visão de alguns, mesmo sendo mais velhos, que acha que o que ele faz lá fora não reflete na igreja. Irmãos, para com isso. O que você faz fora reflete na igreja. Tá? Essa passagem também nos ensina, na prática, como devemos ter uma fé ativa. Olha só. Foi uma fé ativa, né? Orar, jejuar, estar pronto para entrar em ação. É assim que nós, então, podemos proteger a nós, a nossa casa e termos uma igreja saudável. Tudo tem uma sequência, né, importante. E aí o Neemias, ele usou de uma estratégia que eu confesso para vocês. Se eu estou lá, eu sou um que iria, né, pedir para ele rever algumas questões. Olha o que ele faz. Para fechar os muros da cidade, né, que tinham várias brechas, né, ele pegou famílias e colocou diante da brecha. Olha só, que estratégia extraordinária. Se de um lado você tem o perigo, quem quer ter a família no meio de uma brecha? Ninguém quer. E aí, ele tinha a estratégia seguinte: bom, todo mundo vai chiar e, de repente, eles estão diante da brecha, vendo o perigo, vendo o inimigo na iminência de invadir a sua casa e ele ser o primeiro a ser morto. O que essa família vai fazer? Acelerar, trabalhar dia e noite para tampar as brechas. E eles dizem assim: ufa, meu lado está tranquilo. Tá? Foi estratégia utilizada por Neemias. Usar famílias, pessoas para se posicionarem. Porque ao tapar a brecha, ele, a outra família, né, ele que dividiu em seções ali, né, os muros para que todos pudessem edificar. Isso então vai fazer com que o povo tenha um único objetivo, né, tenha uma visão, tenha aí um posicionamento de unidade, né, de unidade. Então, essa foi a estratégia utilizada por Neemias. Cada um, então, agora podia defender a si mesmo, né, seus queridos, suas casas, sem esquecer que Deus estava com eles, dando força,
né, esperando o momento. Porque, olha só, queridos, a gente sabe disso. Você sabe disso. O que você pode fazer, você tem que fazer. O que Deus, né, e aí o que você não puder fazer, é Deus que vai fazer. Para de esperar cair do céu. Cai raio, chuva, granizo, sabe? Materialmente é isso. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Se não dá para você fazer, aí sim, aí Deus entra nessa história. Tá? Quero abrir um parênteses então aqui. Depois eu continuo. Irmãos, não é novidade, né? Infelizmente, na vida de muitos de nós, seja no trabalho, na família, seja na igreja, pessoas que ao invés então de se alegrarem, se levantam contra nós por motivos diversos. Não importa, é um motivo. Às vezes nos deparamos com os nossos sambalates, com os nossos Tobias, como eu havia dito, dentro de casa, no trabalho, na nossa vida. E quando isso ocorre? Isso ocorre muitas vezes porque também damos brechas, não é verdade? Aliás, os Tobias e os sambalates, eles vão existir, independente de você dar brecha ou não. Ele está lá. Se você der brecha, aí o negócio piora. Amém? E aí, quando queremos tapar as brechas, o inimigo surge. Estava lá o povo, Neemias convocou o povo, chamou, e aí, quando o inimigo ficou sabendo, surge ele, questionando. Quando vê que não adiantou, né, as suas ameaças, ele tentou seduzir, ele tentou trazer para junto, tentou, né, fazer de repente, Neemias, vamos lá conversar, vamos se organizar, bater um papo, você e os outros, né, príncipes da região, e de repente a gente transforma você em rei, rei de Jerusalém, ó. Neemias falou, estou fora, armadilha, tá? Então, as ameaças, elas virão após propostas sedutoras. Então, a gente falou aí sobre a motivação familiar, né? A estratégia utilizada por Neemias. Ele apelou, então, para o senso de proteção de cada família. Ele, então, faz com que o povo tenha um objetivo comum, né? Que era proteger-se. Neemias, na verdade, está tentando, então, dizer para que todos seus irmãos, filhos, esposas, casas, estejam sendo fortalecidas, comprometidas, uns com os outros. Isso também é o papel da igreja, não é verdade? Voltando então, aquilo que eu faço lá fora reflete aqui dentro. Reflete. Se eu sou um mau pagador, se eu tenho o nome sujo na praça, né? Se eu falo palavrões, se eu xingo, né? O colega lá que me deu uma fechada, né? Eu gosto de chamar os caras de... A Nilza briga comigo. Fala, oh, cabeção. Para, Paulo. Para. Tem uns que ainda são mais duros, né? Chama o outro de filha de Jezabel. E aí por diante. Bom, o livro de Neemias, irmãos, eu estou caminhando então, ficar esperto com esse relógio. Está quase certo aquele ali. O livro de Neemias deixa muito claro a importância das famílias na construção da igreja. Olha só, Deus sempre usa famílias. Famílias. A igreja, ela começa em casa, né? Nós, igreja, somos reflexo da nossa casa. Como está a igreja? Então, o livro de Neemias deixa muito claro a importância das famílias na construção da igreja, sobretudo na atualidade. No passado, parece que funcionava melhor, né? As pessoas ou as famílias inteiras iam para a igreja. Todo mundo ia para a igreja.
os pais, nós pais, tínhamos uma autoridade maior, mais firme sobre nossos filhos, né? E até mesmo quando os filhos casavam, eles continuavam indo juntos para a igreja, sobretudo se fosse, né, aquela família mais, onde o homem, o filho mais velho, ficava com os pais e tudo mais, né? Então, todo mundo ia para a igreja junto, né? Parecia ser mais fácil, tá? Famílias inteiras estavam presentes no culto, nos trabalhos da igreja. Os filhos, mesmo então casados, continuavam indo. Os pais, com certeza, olha só como que é reflexo muitas vezes a nossa igreja do que acontece em casa. Os pais ficam falando mal do pastor e da liderança na mesa na hora da janta. Fica jantando o pastor, jantando o líder do louvor, jantando o líder do departamento, não sei o quê. E o seu filho escutando aquilo. Você sabe o que você está criando, querido? Você está quebrando princípios. Você está formando caráter. Como que está o caráter? Como vai ser os princípios e os caráteres do seu filho se ele cresce ouvindo você, sua esposa, falando mal da liderança da igreja? Ele não vai obedecer líder nenhum, seja em igreja, em escola, no trabalho, né? Então, fiquem atentos, sobretudo então nessa geração nova aí que nós estamos vivendo. Então, quando cada um de nós, cada família, se dispõe a tapar as brechas, que foi o que o povo fez isso, né? Se dispõe então a confessar seu pecado, né? Quando ele se dispõe então a fechar essas brechas que dão acesso à sua casa espiritual, à sua família, ela protege ao mesmo tempo a própria igreja. Quando nós confessamos os nossos pecados, porque o pecado ele é individual, pode ter o coletivo também, né? Mas ele é individual. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos guardamos, quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos protegendo a igreja. Portanto, corrigir falhas morais ou erros dentro do núcleo familiar é importante. A família não apenas se fortalece e se protege internamente, mas também contribui positivamente para a saúde e a integridade da igreja, na qual fazemos parte. Eu estou frisando essa questão, irmãos, porque todos nós queremos viver em um ambiente feliz, contente, saudável. Mas você não vai conseguir isso se você não tem isso em casa. A gente tem que começar por casa, né? Não adianta eu querer fazer um monte de coisa na igreja, se em casa eu não sou exemplo. Amém? Então, amém? Não sei se concordaram, se não... A família, então, é vista como ainda é, né? Sobretudo hoje, a família. É a unidade fundamental, tanto da sociedade quanto da igreja. E a conduta de seus membros reflete no bem-estar coletivo. A ideia é que a responsabilidade pessoal e familiar pela retidão moral e espiritual tem um impacto que transcende a nossa casa, transcende o nosso lar, né? Que reflete no trabalho, na empresa, na igreja, na comunidade de fé na qual se vive. Por isso a família é alvo de Satanás e a gente vê. Coisa que a gente já escuta há mais de 20, eu já escuto isso há mais de 20, 30 anos. A família é alvo de Satanás. Satanás quer destruir as famílias. A gente está há mais de 30 anos, eu no caso, né, ouvindo isso. E tem gente que até agora não se despertou para isso. Não se despertou. E aí não se despertou e o que aconteceu? Nós vemos e vivemos isso que a sociedade vive. Vá para dentro de uma escola federal ou estadual. Vá para dentro de uma universidade. Né? A destruição das famílias, né? Que vem de todos os lados. E eles começam lá cedo, com as questões ideológicas, partidárias, na qual a gente, sobretudo no Brasil, estamos vivendo já há muito tempo. Neemias entendeu isso, tá? Que quando ele viu que ao erguer os muros e as portas de Jerusalém, problemas continuaram ocorrendo. Olha só,
Ele tinha problemas externos, internos, conseguiu reconstruir os muros, levantou as portas, mas ainda continuava existindo problemas. Por quê? Porque às vezes a sua felicidade, a nossa felicidade, irmãos, não está no que nós temos de material, mas no que nós nos construímos espiritualmente. Neemias, ele viu que não era somente os muros físicos, as portas, né? Não era só isso. O povo precisava se voltar a Deus. Nós precisamos, muitas vezes, estar revisitando, sim, aliás, todos os dias, a palavra do Senhor. E olha só o que ele fez. Lá, no capítulo 9, não precisa, né? Nós não vamos ler, não. Só vou ler o título do que está aqui, que vai tratar sobre isso. Lá no capítulo 9 de Neemias, né, depois de reconstruído as portas, o muro e tudo mais, ele percebeu que o problema ainda continuava, só que era espiritual. E aí o povo é convocado. Vamos para a praça pública. Vamos lá, sacerdote. Vai lá o Esdras, né? E ali teve que haver arrependimento e confissão de pecados. Aí sim, o material está aqui, mas o espiritual está em dia. Não adianta ter dinheiro. Se a doença vir, meu irmão, não tem dinheiro que dê conta. Tá? E se for muito maior o valor, então piorou. Né? Outro dia eu vi um pai falando que o filho estava sem tratamento, que não foi aprovado lá o tratamento, custava 15 milhões de reais o tratamento. E aí quando você abre o Instagram tem um monte de gente, não pule, não pule, não pule, todo mundo pedindo. Se a gente não pular, a gente só vai sofrer, né? Porque você não pode ajudar, você vai ver, oração, oração, e aí daqui a pouco você não ora por ninguém. Porque é tanta gente pedindo dinheiro, pedindo oração, pedindo dinheiro, pedindo oração, que você vai ter que orar por atacado. E se você for dar dinheiro, dá por atacado. Não tem, né? Então, Neemias, ele entendeu que o problema não era só material, mas também era espiritual, tá? O inimigo externo, ele continuava agindo, o inimigo de nossas almas, Satanás. Deus então coloca em seu coração, então ele vai então convocar o povo, vai haver confissão de pecados. E mais, dentro do povo tinha pessoas que não pertenciam ao povo judeu, que tramavam, que passavam informações, tá? Então ele vai ter que tirar do meio dele toda palavra contrária, toda heresia, tudo aquilo que não provinha do Senhor. E assim também nós devemos fazer. Às vezes nós temos em casa algumas coisas que não convêm, né? Coisas que nos levam a desviar da palavra do Senhor. E aqui eu termino, irmãos. E eu espero que o Senhor tenha falado com cada um de vocês, como falou comigo, né? A respeito de estarmos atentos às brechas que existem em nossas vidas. Amém? Confissão, jejum e oração. Isso pode, com certeza vai fazer com que você possa ter e possa ser mais próspero. Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Senhor, nós sabemos que precisamos estar em alerta, ó Pai, precisamos estar atentos, buscar mais a tua presença, estar mais de joelhos dobrados. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Que nós, em nossas casas, nos nossos lares, ó Pai, possamos ser homens e mulheres, pais e mães, atentos ao Senhor, às brechas que possam, porventura, ter em nossas vidas, em nossa casa. Ó Deus, que possamos ser bênçãos, ó Senhor. Cada família aqui possa ser bênção, ó Pai, que possa ser usada poderosamente, ó Pai, que possamos ter uma igreja fortalecida, ó Senhor, em Ti. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dos nossos filhos que porventura estão desviados, ó Senhor.
dos maridos ou das esposas, ó Pai, que não vêm à tua casa junto com teu servo, com tua serva, Senhor, que haja paz, que haja, Senhor, o derramado do Espírito nesse lar, ó Pai, que todos possam dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te louvar. Amém e amém. Nesse momento, então, passemos aos nossos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz que Ele derrama bênçãos sem medidas, sacudida e recalcada. Ele não vai fazer isso porque você vai dar oferta, porque você vai dar dízimo, não. Ele vai fazer isso